Hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta milhões de pessoas e nunca esteve tão em alta como agora, que é a ansiedade. Mas não é aquela ansiedade, aquele frio na barriga, aquela coisa pequena e disfarçada que temos antes de uma prova ou uma entrevista. Estamos falando de transtornos de ansiedade, que são intensos, sintomas persistentes e que atrapalham a nossa vida e que, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade é uma das condições mentais mais comuns no mundo no momento. E ela pode afetar tudo. Então saiba que ela afeta trabalho, estudo, relacionamento, ela vai afetar a vida da pessoa inteira. Então a gente começa a refletir, mas afinal, o que é viver com ansiedade? Por que ela aparece? Tem como controlar? Existe cura? Essas são as perguntas que as pessoas fazem e vão fazer sempre, principalmente na hora do desespero, quando elas estão passando por aquela crise que vai levá-las ao desespero completo, que é como a gente precisa olhar para esses problemas que estão tão em alta na sociedade. Então, a primeira pergunta é: por que tenho ansiedade? A ansiedade não tem uma única causa. É uma mistura de fatores e a partir do momento que a gente entende isso, é meio caminho andado. E a gente pode elencar os primeiros como os biológicos. Se alguém na sua família tem ansiedade, suas chances aumentam. Nosso cérebro também participa dessa brincadeira sem graça. Áreas como a amígdala, que ativa o sinal de alerta, podem ficar mais sensíveis também. Então, esses são os fatores biológicos. Também temos os fatores psicológicos, pensamentos negativos, muito comum em quem tem transtorno de ansiedade, medo do futuro, pois a ansiedade é excesso de futuro, necessidade de controle, dificuldade com incertezas e por aí vai. Tudo isso alimenta a ansiedade. E fugir do que dá medo só reforça o problema. Então, todos que passam por uma crise de um transtorno de ansiedade tendem a fugir do problema e não encarar o problema. Mas quando a gente diz encarar o problema, como eu já escutei em consultas, em tratamentos com terapeutas, não quer dizer encarar a crise em si, o que no momento até nem me foi explicado, e sim encarar os problemas que causam o transtorno de ansiedade e não encarar a crise de ansiedade, porque, óbvio, quem está com algum sintoma que parece que está precisando de um tratamento médico urgente não quer encarar aquilo, ele quer a cura. Então é preciso entender que a gente não pode fugir do medo, que só vai reforçar o problema. Então, fugir do que dá medo só vai reforçar o problema. Então, fugir das coisas que nos causam esses transtornos. E nessa toada a gente pode colocar também os ambientais, traumas, perdas, estresse constante, problemas financeiros, principalmente hoje em dia os problemas financeiros são um gatilho muito forte e comum, ou seja, o corpo, a mente e o mundo ao nosso redor estão agindo juntos e a gente precisa ter essa percepção. E aí a gente pergunta quais são os tipos de ansiedade. Nem toda ansiedade é igual, é importante entender isso. Existem vários tipos. Teremos ansiedade generalizada, a famosa TAG, que é a preocupação o tempo todo, com tudo, você fica cansado só de pensar. Essa é uma das primeiras. Você vai ter também o transtorno do pânico, que uma leva a outra, na verdade, que são ataques de medo intenso do nada, e o medo de ter outro ataque. Então é um sobre o outro, e a gente acaba numa crise de pânico. Teremos também a agorafobia, que é o medo de lugares onde seria difícil de escapar se bater o pânico. É um ônibus fechado, é um elevador. Então, só de entrar nesses locais, a pessoa que já tem esse gatilho na mente, ela já começa a pensar, a externalizar isso e pode vir uma crise de pânico, porque ela vai vir do próprio pensamento. Também temos a fobia social, que é o medo forte de ser julgado em público. A fobia social é a timidez
que a pessoa carrega e ela tem medo de ser julgada. E isso ela vai fazendo com que ela internalize muitas coisas que ela precisava colocar para fora, gerando nela um peso muito grande que pode gerar transtorno de ansiedade, né? E também tem fobias específicas, como medo exagerado de coisas como altura, agulha, avião, insetos, todo esse tipo de fobias, as fobias mais específicas, também pode gerar crises de pânico. E quais são os sintomas? O que a gente deve prestar atenção? No corpo, coração acelerado, falta de ar, tremores, geralmente são sintomas. Na mente, pensamentos negativos, dificuldade de foco, né? Na emoção, você vai ter um medo, vai ter a irritação, e no comportamento você vai começar a evitar situações, vai começar a roer unha, vai começar a se isolar. Tudo isso aqui num pacote fechado. E aí a gente pergunta, existe a ansiedade normal, que é aquela que você tem, um frio na barriga antes de subir em um palco, antes de falar em público, com o transtorno de ansiedade, qual que seria a diferença? A diferença é a frequência, a intensidade e o quanto isso atrapalha a sua vida. Como tratar a ansiedade? Que também é uma das perguntas. A boa notícia é que tem tratamento eficaz. O cuidado ele pode ser em etapas, nos casos mais leves, né? A educação, grupos de apoio, materiais de autoajuda, né? Como vídeos como esse aqui, vários outros pela internet, nos casos mais leves, vai gerar uma educação, vai gerar um conhecimento que a pessoa vai conseguir controlar as suas crises e ela não vai se transformar em um transtorno de ansiedade. Nos casos moderados ou graves, aí se faz necessário a terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, que é a mais eficaz. Ajuda a identificar pensamentos que geram ansiedade e a enfrentar medos aos poucos. E dependendo do caso, as pessoas podem acabar precisando de medicação, mas isso vai depender de corpo para corpo, de mente para mente, do quão as pessoas são fortes e capazes de lidar com esses problemas. Eu preferi nunca ter feito uso de nenhum tipo de medicamento, mesmo quando foi prescrito. Eu procurei outras saídas, como veremos aqui nesse vídeo. Então, existem medicamentos como antidepressivos que vai funcionar muito bem em alguns casos, mas não dá para fazer isso de forma isolada, e também a gente vai ter os calmantes, que são apenas em casos específicos e é por pouco tempo. Então é importante saber que a escolha do tratamento é individual e feita junto com o profissional de saúde. E a gente não pode esquecer do básico: atividade física, sono de qualidade, alimentação equilibrada, respiração, meditação e apoio social. Tudo isso ajuda muito. E eu elencaria o exercício físico como a porta de entrada da cura para o transtorno de ansiedade. Porque o sono de qualidade ele vai vir com atividade física. A alimentação equilibrada ela vai vir com a atividade física. A respiração também vai vir com a atividade física, mesmo a gente tendo técnicas de respiração nas horas de crise. Mas a atividade física ela desencadeia uma qualidade de vida muito grande. Então é muito importante, a porta de entrada para a cura é a atividade física, seja ela qual for, dentro das possibilidades de cada um. E também o apoio social é de fundamental importância. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Ansiedade tem cura? Essa é a pergunta que todo mundo faz. E a resposta sempre será: depende. Ah, mas depende de quê? A ciência prefere falar em remissão. A pessoa que estuda sobre os sintomas, ela vai ver na ciência a palavra remissão, nas pesquisas mais aprofundadas, e não em cura. Então a ciência prefere falar em remissão, não em cura. Isso porque a ansiedade pode voltar em momentos difíceis. Mas a boa notícia é que com o tratamento, muita gente melhora muito. E eu sou exemplo disso, de um tratamento próprio, com estudo próprio, sem precisar de medicamento, estudando e avaliando os sintomas, entendendo de onde eles vinham para poder conseguir combatê-los. Então, com o tratamento, muita gente melhora. Então, mas a boa notícia é que sim, é possível a cura, mesmo que a ciência chame isso de remissão. 78% dos casos estudados conseguem a remissão em pouco tempo, depende muito da gravidade do caso,
Mas mesmo assim, quase metade ainda sente sintomas leves depois de um tempo, né? 50% dos que foram tratados vão sentir sintomas leves, vão ter algumas recaídas algum tempo depois. E além disso, não basta tirar o diagnóstico, tem que recuperar a qualidade de vida também. Então é como eu disse, possivelmente esses 78% de pessoas que tiveram a remissão, que a gente pode chamar de cura, e os 50% que retornaram alguns sintomas leves, podem ter desviado no meio do caminho, deixado de fazer exercício, deixado de fazer algumas coisas, ou ter encarado problemas severos na vida que faz aquilo retornar. Então, por isso, o foco deve ser aprender a lidar, desenvolver resiliência e viver bem, com ou sem os sintomas. E isso é totalmente possível. E o mundo também vai influenciar. A ansiedade não é só individual, ela é influenciada pelo mundo ao nosso redor. Então, o estigma ao redor disso é que muita gente ainda acha que é frescura. Isso faz com que as pessoas tenham vergonha de pedir ajuda. Esse é o mais comum na sociedade que a gente vive. Mas a ansiedade é um problema real, ou seja, é saúde mental que é saúde, né? E a gente também vai ter a influência da cultura. Cada lugar vê a ansiedade de um jeito e os tratamentos precisam respeitar isso. Também vai ter a ansiedade chegando pela desigualdade. Nem todo mundo tem acesso ao cuidado, pois a renda é diferente, raça, gênero, tudo isso afeta quem consegue ou não tratamento. E a tecnologia ela pode ser uma aliada através dos aplicativos, terapia online, realidade virtual, tudo isso ajuda. Mas é preciso garantir que seja acessível e seguro e de qualidade. Então, por fim, é preciso saber que não estamos sozinhos. A ansiedade ela é complexa, tem causas biológicas, mentais, sociais, mas ela tem saída. Existe tratamento, existe esperança, existe vida com paz. A mudança vai começar por nós mesmos, falando sobre o tema, oferecendo apoio, buscando ajuda, sem nenhuma vergonha, né? Se você está sofrendo com ansiedade, chegou a esse conteúdo, chegou até aqui, então você sabe que você não está sozinho e entendeu que pedir ajuda é um ato de coragem. E você merece viver bem. Importantíssimo nesses momentos entender que a ansiedade não vai definir quem nós somos. E com a informação, tratamento e apoio, dá para viver com mais leveza, propósito e significado na vida. É muito importante conciliar tudo isso que foi dito e procurar o caminho de acordo com aquilo que estamos passando. Se a ansiedade é leve, poucos estudos pela internet, conversa com algumas pessoas, trará um benefício muito grande, onde a pessoa conseguirá a cura para os sintomas. Já aqueles que já estão muito avançados, um transtorno de ansiedade que já virou transtorno de pânico, saiba que também é possível a cura com o tratamento ideal, com o psicoterapeuta, que vai te guiar, e também com muito exercício físico dentro das suas possibilidades, obviamente, pois algumas pessoas a gente sabe que não pode praticar todo tipo de exercício, mas sempre há espaço para alguém nesse universo. E é assim que a gente vai achar a cura e sair dessas condições que barra a pessoa de ter uma vida plena.